concurseiro de plantão, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Ricardo Oliveira e hoje nós vamos ter uma dica de direito constitucional. Direito constitucional e nós vamos ver sobre o poder legislativo, sobre o poder legislativo. E talvez você esteja se perguntando assim, professor, mas nós vamos esgotar a matéria agora? Não vamos esgotar a matéria agora, nós só vamos falar como ele funciona, como é a estrutura dele. E depois disso, se você quiser esgotar a matéria, se você quiser saber mais do assunto, você vem com o PRO Concursos, que com certeza ali você vai saber todas as exceções, você vai saber todos os tópicos, artigo por artigo, súmula por súmula, entendimento doutrinário, aí nós vamos esgotar tudo. Sem mais delongas, querido concurseiro, vem comigo. Poder legislativo. Quem exerce o poder legislativo? E aqui eu falo no âmbito da União. Quem exerce o poder legislativo? Quem exerce é o Congresso Nacional. Isso já é importante porque isso já pode ser pergunta de prova. Como é exercido o poder legislativo? Vai ser exercido pelo Congresso Nacional. E como é composto o Congresso Nacional? Isso também pode ser pergunta de prova. O Congresso Nacional, ele é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Como é composto o Congresso Nacional? Vai lá, repete aí que eu acabei de falar. Pela Câmara dos Vereadores? Claro que não, abençoado. Pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Então nós temos aqui a Câmara dos Deputados e nós temos aqui o Senado Federal. Então ele é dividido pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Falando agora pela Câmara dos Deputados, eles são representantes de quem? Do povo. Então, a Câmara dos Deputados, eles são os representantes do povo. Se a Câmara dos Deputados é o representante do povo, o Senado Federal ele vai representar quem? Ele vai representar o ente federativo, Estado e Distrito Federal. Copia isso aí, que isso é importante. O Senado Federal ele vai representar os entes federativos, o Estado mais o Distrito Federal. Então agora, com base nisso, você já consegue matar algumas questões de concurso. Quais? Como é exercido o poder legislativo? O poder legislativo é exercido pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Você já sabe agora que a Câmara dos Deputados, eles são os representantes do quê? Do povo. E que o Senado Federal é representante do Estado e do Distrito. Lá, vem aqui comigo, vocês vão ver o quanto que eu desenho bem. Eu tenho certeza que vocês vão olhar e vão falar assim, nossa, professor, como você desenha bem. Quando foi criado Brasília, lá tem dois prédios. Lá tem dois prédios que tem a mesma altura e que é ligado por uma ponte que liga um para o outro. Isso simboliza o artigo 5º da Constituição Federal. Como assim isso simboliza o artigo 5º da Constituição Federal, professor? Significa o princípio da isonomia, o princípio da igualdade. Todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer raça, cor, garantindo seus brasileiros nato naturalizado o direito à vida, à liberdade, à propriedade, à segurança, estabelecidos ali no artigo 5º da Constituição Federal. Então isso aqui eu consigo representar. E olha aqui, para de palhaçada, isso aqui não é H não. Isso aqui são dois prédios, parece H, mas não é H. São dois prédios. E lá você vê que tem uma côncava para cima e uma côncava para baixo. Côncava, não sei aqui, os professores de matemática me corrigem aí se eu estou falando certo ou se eu estou falando errado.
Essa para cima, sabe quem é? São os deputados federais. Essa para cima são os deputados federais. Por quê? Porque eles saem de Brasília para representar o povo. Olha que lindo, eles saem de Brasília para representar o povo. Então é por isso que eles são representantes do quê? Do povo. E a que tem para baixo, quem é? Essa aqui para baixo. Essa aqui é o Senado Federal. São os senadores federais. Por que é para baixo? Porque eles representam o Estado. Eles vão representar o Estado. E isso aqui é muito importante. Você com essa visão aqui é muito importante, porque você sabe que os deputados saem daqui para representar o povo e você sabe que os senadores eles vêm e representam o Estado e o Distrito Federal. Beleza? Conseguiram entender isso? Isso aqui já é uma coisa que vai ajudar muito. Vem cá, eles representam o povo e o período de legislatura nós sabemos que são quantos anos? São 4 anos. De 4 em 4 anos ali, nós vamos ter a troca na Câmara dos Deputados e, uma coisa importante, nós vamos ver aqui no Senado Federal como é que ocorre. De 4 em 4 anos, entra deputados federais e troca toda a Câmara dos Deputados Federais, toda. Ah, mas eu vejo que o cara lá está 20 anos. Ele trocou. Você que elegeu ele novamente. Ele pode ficar lá 50 anos, mas é trocada toda troca. E quantos deputados nós temos? Nós temos 513 deputados federais. Nós apenas temos 513 deputados federais. E por que nós temos 513 deputados federais? Porque aqui na Constituição vai falar que cada estado vai colocar no mínimo 8 e no máximo 70. Copia isso aí. No mínimo cada estado e o distrito vai colocar no mínimo 8 e no máximo 70. Aqui já tem uma exceção. Aqui já tem um salvo. Qual é o salvo que tem aqui? No território, eu vou ter quantos? Eu vou ter 4 deputados. Nos territórios, a Constituição fala que nós temos apenas 4 deputados. Então preste atenção nisso. Cada estado e distrito federal vai colocar no mínimo 8 e no máximo 70, a depender da quantidade da população. Por exemplo, São Paulo vai apresentar 70 deputados e, se eu não me engano, o Acre vai apresentar 8 deputados. E em cada território vai me apresentar 4 deputados. 4 deputados. Então não caiam nisso, porque ele pode falar que o território apresenta no mínimo 8 deputados. Isso aqui está errado. Cada território vai apresentar o quê? 4 deputados federais. O território apresenta algum senador? O território apresenta algum senador? Claro que não, né? Tá balançando a cabeça aí comigo? Claro que não. Ele não apresenta por quê? Porque o território ele é composto de pessoas, certo? Então tem que ter os deputados para representar essas pessoas. Mas o que eu falei sobre os senadores federais? Que eles representam o Estado. Eles representam um ente federativo, que é o Estado, o Distrito Federal. Mas ele vai representar o território? Não. O território não é ente federativo. Então não tem como os senadores federais representar o território. Então o território aqui, ele só vai mandar quem? Os deputados federais. Eles não mandam senadores federais. Anotem isso, que isso é importante e cai demais em prova. Isso cai demais em prova. De 4 em 4 anos é feito essa eleição onde nós trocamos esses 513 ou deixamos eles lá se eles estiverem fazendo um bom trabalho. Já aqui no Senado Federal, a legislatura dele, o período de legislatura dele são de 8 anos. O período de legislatura dele são de 8 anos. O dos deputados são de 4 anos. Só que a legislatura ela ocorre de 4 em 4 anos. Como que fica no caso dos senadores federais se eles são 8 anos de legislatura? O que acontece aqui é que é trocado parte dele. De 1 a 2/3 é trocado de 4 em 4 anos. Então vem cá comigo. Se eu tenho aqui um grupo de senadores, eles entraram para ficar 8 anos.
Quando passam 4 anos, 4 desses aqui, eles já estavam há 4 anos atrás. Entraram mais 4 que somaram 8. Quando chegar aqui, que se passar 4 anos, se passaram 4 anos, vai entrar mais senadores para cumprir o mandato de 8 anos. Mas quem já vem de 8 anos, ele sai aqui, ó. Aí só vai ficar aqueles que tem para cumprir 8 anos. Vai passar mais 4 anos, parte deles aqui vão ficar, porque eles têm 8 anos, eles só cumpriram 4. Aí vai entrar mais senadores para cumprir 8 anos. Quando passar 4 anos, esses aqui, ó, que já tinham 4 anos, eles vão embora aqui. E esses aqui vão ter 4 anos a mais para poder ficar. Conseguiram entender? Ele tem 8 anos. Quando passar 4 anos, como ele tem 4 anos, ele vai ficar. Só que quem já tinha 4 anos vai sair de 1 a 2/3. Então é assim que vai ocorrer aqui no Senado Federal. Fiquem atentos com isso, porque é aqui que vai ocorrer no Senado Federal. E de posse disso, de posse a esse entendimento, o que nós temos que observar? Nós temos que observar que a quantidade de senadores não é igual à quantidade de deputados federais. A quantidade de senadores não é igual à quantidade de deputados federais. A quantidade de deputados federais é 513. E qual é a quantidade de senadores? 27. Nós temos 27 senadores. E como eles representam os estados e o distrito, pensem comigo, quantos estados nós temos? Achou que aqui é só aula de direito? Não, é aula de geografia também. Quantos estados nós temos? 26. Mais um distrito, que somam quanto? 27. Pensa nisso, 26 estados mais um distrito, que somam um total de 27. E cada um desses estados e o distrito, ele manda três senadores. Então, como manda 3 senadores, eu até falei que aqui é 27, vocês me perdoem. Aqui não é 27, aqui é 81. Nós temos 26 estados mais um distrito federal e nós temos 27 no total. Como cada um manda 3 vezes 27, 81. Então nós temos 513 deputados e nós temos 81 senadores federais. Vamos aqui para o desenho. Nós temos 513 deputados e nós temos 81 senadores federais. Então cuidado, que a sua banca vai querer te enrolar de várias formas aqui. Vai querer falar que o território manda 8, vai querer falar que o Senado Federal tem 513. Não, Senado Federal são 81 senadores. A Câmara dos Deputados são 513. A Câmara dos Deputados representa o povo e o Senado Federal representa o ente federativo. Nós vimos que de 4 em 4 anos é trocado todo mundo aqui, por mais que ele fique. Mas nós vimos que de 4 em 4 anos sai somente parte, que vai de 1 a 2/3 dos senadores federais. Beleza? Qual é a outra coisa importante que tem aqui? São as competências que tem o Congresso Nacional, que é composto da Câmara e do Senado. São as competências que tem somente a Câmara e são as competências que tem somente o Senado. Isso é chato. Você tem que ler o artigo 48 e 49. O artigo 48 e 49, eles são o que compete à Câmara, ao Congresso Nacional, perdoe. É o que compete ao Congresso Nacional, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal. Ele tem algumas competências previstas no artigo 48 e previstas no artigo 49. O artigo 48, ele depende da sanção do presidente da República. Já os 49, 51 e 52 não depende da sanção do presidente da República. Não vou esgotar isso aqui agora, porque isso aqui são muitos incisos, tem que ler, reler, fazer várias questões para poder gravar. No artigo 51, nós vamos ver a competência privativa, mas no caso não é que ele pode delegar, é uma competência exclusiva dos deputados federais. E no 52 nós vamos ver as competências privativas, que no caso é exclusiva, dos senadores federais. As bancas adoram pegar de um e falar que é o outro.
pegado da competência, falar que compete à Câmara do Deputado julgar o presidente da República. Claro que é errado. Competência para julgar o presidente da República, o vice-presidente e os seus ministros é do Senado Federal. O que compete aos deputados federais é conceder que seja instaurado esse processo, esse inquérito contra o presidente e o vice-presidente da República. Então eles gostam de fazer isso, pegar de um e colocar em outro. Então fique atento, grave a competência do Congresso Nacional, artigo 48 e 49, ele gosta de botar um no outro, falar que é um e falar que é outro. Não, essa do 48 depende da sanção do presidente, a do 49 não depende, e a do 51 é competência privativa dos deputados, e a do 52 é competência privativa dos senadores federais. Queridos concurseiros, com base nisso, nessa aula aqui que foi muito rápida, foi muito objetiva, foi muito direta, mas com bastantes informações que vão de encontro às suas bancas. A SESP gosta muito de fazer isso, a FCC, a maioria das bancas gostam de confundir os concurseiros, pelo menos aqui nessa questão do território e na questão da competência, você já está esperto. Pode deixar que depois eu vou fazer um outro vídeo muito rápido falando da questão ali do artigo 48, 49, 51 e 52 para facilitar a sua vida, porque você sabe que aqui, ó, PRO Concursos, para que juntos possamos voar alto. Voe alto, querido concurseiro. Fui!